Olá meninos e meninas, eu sou Isabel e hoje a gente vai estudar estrutura de palavras, tá? Vamos lá então. Vamos começar pela estrutura dos nomes, né? Quando a gente fala de estrutura de palavras, a gente tem estruturas de nomes, e aí a gente considera nomes substantivos, adjetivos e advérbios, e estrutura de verbos, tá? Então a estrutura dos nomes vai levar em conta gênero, número, radical, né? E estrutura de verbos vai levar em conta coisas próprias do verbo, como tempo, modo, a pessoa, né? Então são duas estruturas diferenciadas. Vamos começar pela estrutura dos nomes. Então vamos lá. Substantivos e adjetivos em especial, porque os advérbios são invariáveis. Eles não fazem flexão nem de gênero nem de número. Então, o radical do advérbio, ele não vai se desmembrar. A gente só vai acrescentar prefixos ou, na maior parte das vezes, os sufixos. Então, vamos trabalhar com substantivos e adjetivos que flexionam em gênero e em número. Vamos lá ver primeiro essa palavra. Olha, meninas, né? Meninas. Pensem comigo o seguinte. Nessa palavra tem alguma coisa, alguma letra que vai dizer pra gente qual é o número. Quer dizer, quando a gente fala de número é singular e plural. Essa palavra está no singular ou no plural? Está no plural. Por que eu tenho certeza que essa palavra está no plural? Porque ela termina em S. Então, o S aqui, esse S aqui, é uma marca de plural. Ou seja, quando eu quero colocar uma palavra no plural, eu acrescento o S, né? Quando a palavra não termina em S, é porque ela está no singular. Então, menina é singular, meninais é plural. Como é que a gramática chama essa marca de plural? Ela chama de desinência, tá? Então, ela vai dizer que aquele S é uma desinência de número. A gente já sabe que número é singular e plural. Então, as desinências de número, que eu coloquei aqui para baixo, então, a desinência de número exatamente é a marca de número. Quais são as marcas de número? O zero no singular, quer dizer, não tem S, a ausência do S, e o S no plural, ok? Bom, agora a gente está andando para trás. Vamos ver assim, o que essa palavra tem, que letra que essa palavra tem, que indica que essa palavra está no feminino. Ela está flexionada no feminino. É o A, né? O A é a parte da palavra que vai dizer que essa palavra é feminina e não masculina. Então, se ela é uma marca, a gente já sabe que ela é uma desinência. E se ela marca feminino e masculino, ela vai ser uma desinência de gênero. Então, tá aqui a desinência de gênero. Aqui para vocês, tá? Então, o que a desinência de gênero marca? O A vai marcar o feminino e o O vai marcar o masculino. Então, menina, feminino, menino, masculino, tá? Existem outras discussões teóricas a respeito daquele O. Alguns teóricos dizem que, na verdade, na semelhança do singular, que é zero, o masculino seria zero também, né? Porque existem palavras que são masculinas e não terminam em O. Enfim, existe uma discussão teórica acerca disso. Mas, para os concursos, o entendimento é a partir da teoria do professor Celso Cunha, que é a base da maior parte dos concursos, e ele fecha nisso daqui. O A, que é o que a gente aprende na escola, né? O A indica feminino, o O indica masculino. Então, é isso aqui que eu estou trazendo para vocês. O radical é aquilo que sobra da palavra e que guarda o sentido, que guarda o significado. Então, se a gente já viu que o S é a marca, né, a desinência de número, o A é a desinência de gênero, então menin até o N vai ser o nosso radical. Então, as palavras, os nomes, têm basicamente esses três, essa tripartição, né, que a gente vai chamar de elementos
mórficos, ou seja, eles têm, por isso que o estudo dessa parte chama morfologia, é o estudo da forma. Então, os elementos mórficos são as subdivisões que uma palavra pode ter. Então, na palavra meninas, a gente tem 3 elementos mórficos. Quais são? O radical, a desinência de gênero, a desinência de número. Tá bom? Muito fácil isso, né? Então, já decoraram? Tá ótimo. Seguindo. Na palavra cabelo agora, vamos pensar nessa palavra. De cara, eu já sei que eu não tenho as 3 partes, eu não tenho os 3 elementos mórficos, né? Porque eu não tenho a desinência de número. Agora, qual é a desinência de número, então? É o 0. Então, não é que eu não tenha, é que a desinência é 0, tá? Qual é a outra coisa que a gente tem? Aquele O. Ora, eu posso dizer que esse O aqui é uma desinência de gênero igual àquele, o O que a gente colocaria em menino? Não. Por quê? Porque cabelo não é o marido da cabela. Então, a gente não pode fazer a desinência de gênero em cabelo, porque não tem gênero. Quer dizer, ele tem uma marca, ele é uma palavra masculina, que a gente confirma pelo artigo, o cabelo. Mas aquele O não marca gênero, ele não faz oposição. Então, todas as letras que terminarem a palavra e que não O e A, que não fizerem oposição de gênero, a gente vai chamar de vogal temática. Então, mesmo outras vogais, além do O e do A, como o E, o I e o U, todas elas são chamadas de vogais temáticas. Mas eu chamo em especial a atenção de vocês para o O e para o A. Tá? Então, olha, cabelo, esse O não é gênero, porque não tem cabela, né? Não tem aquele par opositivo, como tem gato, gata, pato, pata, menino, menina. Se não faz esse par opositivo, eu vou chamar de vogal temática. Tá aqui, opa. Aqui, ó, vogal temática. Esse O, então, é a vogal temática, tá? A desinência de gênero, a gente já falou que é 0, né? O gênero aqui vai ser 0, porque se eu tenho vogal temática, eu não tenho desinência de gênero. Um vai excluir o outro, né? Ou a palavra identifica o gênero masculino e feminino em oposição, ou ela é só, não faz a oposição, e aí a vogal é uma vogal temática. A desinência de número também a gente já falou que é 0, porque não tem a marca de plural, e sobrou o radical, que é o que falta a gente ver aqui. Então, o radical é o que sobra, né? Então, O é a vogal temática e o nosso radical vai até o L. Outra coisa que é importante também nessa questão da estrutura, então nós já falamos de 4 elementos mórficos que a gente pode encontrar nas palavras, né? O radical, que vai ter sempre, a desinência de gênero, que vai se opor à vogal temática, e a desinência de número, que ou vai ser 0 ou vai ser S, tá? Reparem que a gente pode acrescentar, para fazer palavras, a gente pode derivar, não é? A gente pega uma palavra primitiva e acrescenta a ela prefixos, acrescenta a ela sufixos. O que são, então, prefixos e sufixos? São partes, e são partes mesmo, né? São partes de palavras que contêm significado, mas não são palavras inteiras. Então, por exemplo, a palavra infeliz. A parte da palavra in é o que nega o adjetivo feliz, mas ele sozinho não tem vivência na língua, né? Você não usa o in como não, você usa o in só para juntar com radicais e dar o sentido de não. Então ele é uma parte, ele não é um todo, por isso ele é um prefixo, tá? Da mesma maneira, o sufixo no final. Prefixo é o que a gente coloca antes do radical, sufixo é o que a gente coloca depois do radical. Se eu tenho uma palavra como infelicidade, né, ou felicidade, dade não é um todo, é uma parte que vai se juntar ao radical, ou seja, é um sufixo, já vou mostrar para vocês. A gente está por enquanto aqui no cabelo, né? Então, para eu fazer essa derivação, ou seja, para que eu possa
pegar o radical e somar com o sufixo, eu preciso tirar a vogal final, seja ela desinência de gênero, seja ela uma vogal temática. Então reparem, olha, cabeleira, eu tirei o O, tá? Para poder somar o eira. Não sei se vocês já brincaram com Lego, né? Mas com os filhos de vocês, ou enfim, quando vocês eram crianças. O que acontece no Lego? A gente vai encaixando pedaços, não é isso? A gente tem uma porção de partezinhas, a gente vai encaixando um pedaço no outro para formar uma coisa maior, para formar um todo. A questão das palavras, da estrutura, é muito semelhante, né? Não existe, às vezes, uma bordinha que você quer fazer e aí você coloca um encaixe para só dar o acabamento, ele não tem, né, estrutura de continuação. Então, o que acontece é exatamente isso. A vogal temática e a desinência de gênero, elas fecham a palavra, né? É aquela pecinha de fechamento da palavra. Se a gente quiser acrescentar sufixo para criar uma outra palavra, a gente tem que tirar aquela pecinha. Então, para acrescentar o sufixo, a gente vai precisar tirar ou a vogal temática ou a desinência de gênero. Tá? Aí a gente abre o espaço, a gente abre lá, né, o hífen, a ligação, para então acrescentar o sufixo. Então a gente pode fazer cabeleira, a gente pode fazer cabelão, cabelinho, enfim. Mantém o radical sem a vogal temática, no caso aqui de cabelo, e depois vai encaixando os sufixos que vão trazer significados. Tá? Então, perda da vogal temática para inserção do sufixo. Essas partes, então, que a gente coloca depois do radical é que são os sufixos, tá? Vamos continuando. Agora a gente tem a palavra café. Olha o que acontece com a palavra café. Eu posso subdividir a palavra café? Bom, desinência de número a gente já sabe que não tem, né? É zero, quer dizer que não tem não, é zero. Tá lá, desinência de número zero. Então tá aqui para vocês o zero. E o resto de café é forma fixa. Por que é uma forma fixa? Porque para que eu possa acrescentar um sufixo, aquele E não vai cair. A palavra inteira é um radical, ó, inteirinha ela é um radical. Eu não vou dividir. Mas por que então eu não posso subdividir essa palavra em partes menores, em elementos mórficos menores? Porque ela é tônica. Esse E aqui, ó, é tônico. Olha lá ele acentuado, oxítona terminado em E, né? Ele é tônico. Como ele é tônico, ele é forte. Como ele é forte, ele não cai, né? Então, para que eu possa acrescentar o sufixo, como eu já coloquei aqui, ó, o eira, que é o mesmo sufixo que a gente usou lá para o cabeleira, né? Para eu acrescentar esse sufixo eira, eu não vou mexer no radical. Olha lá, igualzinho, café. Né? Aí eu posso fazer cafeeira, cafeteira, cafezal. Reparem que o E não sai nunca. O E não sai nunca, né? Porque ele não é vogal temática, ele não é desinência de gênero. Ele pertence ao radical. E aí como é que a gente chama então essas palavras que são inteiras radicais, né? Elas não podem ser subdivididas em partes menores. A gente vai chamar de forma livre. Tá? A palavra que inteira é o radical é uma forma livre. Não há perda, então, e aí a gente vai precisar acrescentar a consoante de ligação. Ó, esse T aqui. Esse T é uma consoante que não é um elemento mórfico. Por quê? Porque não diz gênero, não diz número, não pertence ao radical, não pertence ao sufixo, ele não diz nada. Então, o que esse T está fazendo aí? Esse T está só contribuindo para a harmonia da palavra e para a diferenciação da palavra. Porque a gente tem a palavra cafeeira, a lavoura cafeeira, que é um adjetivo. Então, para fazer a máquina, se colocou um T para fazer a diferenciação, tá? Então, reparem que esse T, ele não traz um significado dentro da morfologia. Ele é só som. Por isso é que ele é chamado, então, de consoante, porque ele é uma consoante, e de ligação. Por quê? Porque ela faz a ligação
entre o radical e o sufixo. Ela só serve para isso. E exatamente para o que ela serve, vem o nome, consoante de ligação. Esse Z aqui também, ó, consoante de ligação. Aí vocês vão dizer, mas por que o T? Por que o Z? Por que não, sei lá, um X? Por causa de arbitrariedade e convenção. Né? Na língua, tudo é arbitrariedade e convenção. A pessoa coloca uma letra, coloca um som, todo mundo acha interessante, começa a repetir aquele som, vira convenção, vira norma, vira a regra. Né? Então, porque é T não é D, porque é Z não é C, enfim, não é som de C, né? Não é S, a gente não sabe. A arbitrariedade mesmo, né? É algo aleatório, que se convencionou, né? Dessa forma. Então, a gente tem o mesmo radical, aqui, café, e o sufixo ao. Os sufixos têm sentido, né? Então, aquele ao ali, por exemplo, tem sentido de conjunto. Então, a gente tem cafezal, laranjal, arrozal, né? Todas essas plantações têm essa terminação, tem esse sufixo, né? Significa isso, essa plantação, esse conjunto. Bom, para outra palavra agora, feliz. Ó, feliz a gente pode dizer que é uma forma fixa, igualzinho café? É, igualzinho café. Por quê? Eu posso dividir feliz em partes menores? Posso não. Feliz não tem desinência de gênero, é uma palavra que serve, é um adjetivo que serve para o feminino e para o masculino. E se eu quiser acrescentar uma desinência de número, que é o S, eu vou ter que acrescentar, como aqui, ó, uma vogal de ligação, que a gente acabou de ver, ó. Feliz é o radical, é a forma livre. O S, a desinência de número. Para que serve esse E que está aqui no meio do caminho? Para ligar, só. Ele não serve para mais nada. Reparem como seria difícil a gente fazer esse plural sem esse E. Nossa, as pessoas estão muito felizes. É muito difícil, são dois sons consonantais diferentes. Ou então, as pessoas estão felizes, né? Juntando o S final com o S da desinência de número. Então, se convencionou, para ficar mais harmônico, acrescentar o E, a vogal de ligação. Então, a lógica é sempre essa. Eu tenho, ó, café, vogal, eira, vogal. Para juntar dois sons vocálicos, a gente acrescenta uma consoante de ligação. Para juntar dois sons consonantais, a gente acrescenta uma vogal de ligação, tá? Então, a gente tem aqui uma vogal de ligação, que é um elemento que a gente está aprendendo novo agora. O resto a gente já conhece, radical e desinência de número. E no caso lá do feliz, o radical, que é forma livre, porque a gente não subdivide, e a desinência de número 0. Tá ok? Então, tá fácil de entender isso daqui, né? Isso aqui é muito simples. Deixa eu puxar isso aqui para baixo, aqui. Agora, reparem, felicíssimo. O radical de feliz, que a gente acabou de ver, né? Feliz, felizes. A gente tem o mesmo radical aqui, ó. Feliz, né? Feliz. Agora, por que esse radical aparece com o C? Porque se eu mantenho o Z para juntar com o sufixo íssimo, o que ia acontecer? A palavra ia ser essa daqui, ó. Nossa, eu estou felizíssimo hoje. E não é assim que as pessoas falam. Então, para evitar esse som de Z, houve uma alteração fonética no radical, respeitando a origem lá da palavra no latim, que era com C, né? Felicitatem, então era com C que se escrevia. Então, o radical trocou a representação do Z pelo C. O som é o mesmo. O que trocou foi a representação da letra. O fonema é igual. Então, como é que eu leio isso daqui? Felic? Não, eu leio feliz, que vai somar com esse íssimo que está aqui, que é o sufixo, que é proparoxítona, por isso ele já vem acentuado, né? Toda proparoxítona é acentuada. E aí, na hora que a gente soma, a gente vai somar um radical, que vai ter uma alteração
fonética, que na verdade a alteração se dá por razões fonéticas, né? Não é que seja uma alteração fonética, a alteração é de grafia, mas as razões são fonéticas para manter o som s, tá? E mais o sufixo, que é o íssimo, ok? Então aqui é uma adaptação só, tá? De letra para manter o som s. No caso do infeliz, é uma outra palavra que a gente forma. Então, daquele radical feliz, a gente colocou um sufixo, né? Ou seja, uma parte que acrescenta sentido no final do radical, fez uma outra palavra, né? Aumentou o grau de felicidade do cidadão. E aqui nessa outra a gente tem o infeliz, que é a negação do radical. Então, a parte que a gente coloca antes, nós vamos chamar de prefixo. E a parte que a gente coloca depois, a gente vai chamar de sufixo, como a gente já viu, tá? No caso lá da cabeleira, do cabelão. Nessa parte aqui, infelicidade, a gente tem o mesmo fenômeno que aconteceu com o feliz, lá de felicíssimo, vai acontecer com o feliz de infelicidade aqui também. Para manter o som S, para manter o som do S forte, então por razões fonéticas, a gente vai fazer uma alteração de grafia. Então nós temos aqui o radical, que é feliz, a gente já viu ali, o in, que é o prefixo, tá aqui, prefixo, e o dade, que é o sufixo, tá aqui também, sufixo. Mas a gente tem mais uma parte aí, que a gente já sabe que não é um elemento de ligação, não é um elemento mórfico, porque não diz gênero, não diz número, não fecha o radical, não é um prefixo, não é um sufixo, ele apenas está ali para fazer uma acomodação de som, que é a vogal de ligação, que é o izinho, que está aqui. Entre duas consoantes, uma vogal de ligação aparece para harmonizar esse som. Reparem que ficaria difícil para a gente falar infelicidade, né? Infelicidade. E aí, até pela a própria língua, já quase que acrescenta a vogal aí. E aí, na evolução da língua, pronto, se colocou a vogal daí, acabou o problema, tá? Bom, essas partes todas já estão na cabeça de vocês, né? Então, radical, vogal temática, desinência de gênero, desinência de número, sufixo, prefixo, vogal de ligação, consoante de ligação. Tudo certo aí, né? Tá legal. Vamos lá. Vamos agora para os verbos. Ora, nos verbos a lógica não é diferente. A gente vai fazer a mesma coisa, vai partir de um radical e vai acrescentando aquelas partezinhas do nosso Lego, né? Então, a gente tem a caixa das desinências modo-temporais, a gente tem a caixa das desinências número-pessoais. E a gente, para formar o verbo, vai tirando da caixa. Ah, eu quero uma desinência, eu quero uma marca do pretérito mais que perfeito. Eu vou lá e pego urá. Ah, eu quero uma marca do tu. Eu vou lá na caixa da desinência do número pessoal, pego o S. E aí formo o verbo. Tá? Então a lógica é exatamente aquela lógica de Lego, de encaixando pedaços, encaixando partezinhas, tá? Vamos começar então por essa palavra aí, andávamos, por esse verbo, andávamos. Lembra quando a gente falou das meninas? A parte que me diz o gênero, a parte que me diz o número? Vamos lá. O que nesse verbo, nessa forma verbal, que parte, que sílaba, ou que parte me indica que essa forma verbal está conjugada na primeira pessoa do plural? Como é que eu sei que o sujeito desse verbo é nós? Porque essa palavra está terminando em mois. Então, esse mois que aparece aqui, ó, esse mois aqui, é uma marca da primeira pessoa do plural. Tá? Ora, se ele é uma marca, como é que a gente chama na gramática marca? Desinência. Se ele é uma desinência, que indica o número, singular e plural, no caso aí plural, e a pessoa, primeira pessoa, ora, como é que é o nome dele? É o nome daquilo que exatamente ele faz.
Ele é uma desinência número pessoal. É uma marca que indica o número e a pessoa. Então, o MOIS é uma desinência número pessoal, tá? Ela me diz que é a primeira pessoa do plural, singular e plural, número. E primeira, segunda, terceira, pessoa, tá? Bom, vamos voltar lá para o verbo. Qual é o pedaço dessa palavra que me diz que esse verbo aí está no pretérito imperfeito? Não está no futuro, não está no presente. Como é que eu sei que isso é um pretérito imperfeito? Por causa do vá. Ó, andar, vamos. Esse vá, se eu tirar esse vá e colocar outras desinências daquela minha caixinha lá, de desinências modo-temporais, eu mudo o tempo. Ó, andar, vamos. Se eu tirar o vá, ó, vamos tirar o vá daqui. Andamos, ó, fui pro presente. Se eu colocar o RA, andaramos, fui pro pretérito mais que perfeito. Se eu colocar o SSE, andassemos, fui pro pretérito do subjuntivo. Se eu colocar só um R, andarmos, fui para o futuro do subjuntivo. Se eu mexer nessa desinência aqui, eu mudo o tempo, né? E mudo o modo. Então, essa desinência, ela vai se chamar como? Desinência modo temporal. Aquele vá vai me dizer que o verbo está no pretérito imperfeito. Eu falava, eu andava, eu sonhava, eu pintava, eu limpava, né? Todos os verbos de primeira conjugação têm esse vá como desinência do pretérito imperfeito. Então, aquele vá é uma desinência modo temporal. O que mais a gente tem? Lembra quando vocês estavam na escola, aprenderam lá os verbos de primeira conjugação, os verbos de segunda conjugação, os verbos de terceira conjugação? O verbo de primeira conjugação é o verbo que termina em ar. O de segunda termina em er ou em or, alguns, poucos, e os de terceira conjugação em ir. Então, qual é a vogal que me diz em que conjugação está essa forma verbal? O A. O A, então, é uma marca da primeira conjugação. Então, a gente vai chamar esse A de vogal temática. Lembra que a gente já disse lá dos nomes que a vogal temática termina o radical, fecha o radical? Só que a vogal temática de verbo, ela não fecha. Ela fecha o radical, mas ela abre para as desinências. Então, o A é a vogal temática, que a gente já botou aqui, e o que sobra, como sempre, é o radical. Então, aquele ande ali, AND, é o radical. Se vocês forem ao infinitivo do verbo, sempre vocês vão achar dois elementos desses que compõem o verbo: o radical e a vogal temática, tá? Então, você tem lá, verbo vender. Qual é a vogal temática? É. Qual é o radical? Vende. Pronto, você já tem dos 4 elementos do verbo, 2. Depois é só ver a marca do modo, a marca do número da pessoa, tá? Em fazia, por exemplo, o que a gente tem? O verbo fazer. Qual é a vogal temática de fazer? A vogal temática é o é. Aí você vê essa forma, faziam. Ué, cadê o é? Não tem é. Então, a vogal temática vai ser 0. Não tem é, né? Se a vogal temática é o é, a vogal, né, o é não aparece na palavra, não tem vogal temática. Por que possivelmente não tem a vogal temática? Porque na evolução da língua, quando o é se juntou com esse ia, e esse ia é a desinência modo temporal do mesmo pretérito imperfeito, mas da segunda conjugação e da terceira conjugação, quando esse é juntou com esse ia, ele sumiu. Eu fazia, tu fazias, ele fazia, eu fazia, tu fazias, ele fazia. Então, ele sumiu. Por isso que eu coloquei aqui, vogal temática, 0. E o que a gente tem então nessa forma? O radical, tá aqui, a desinência modo temporal, tá ali, e esse M que me diz que o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural.
tá? Então a gente tem que lembrar também que o verbo também sofre alterações de som ao longo do tempo, tá? Essa forma verbal agora, partiste. Então o verbo é partir. O que a gente tem em partir? Radical e vogal temática. Então aqui, ó, radical, parte. Esse I, vogal temática. Já tem aqui, radical e vogal temática. Eu tenho 3 partes aí, repararam? Eu não tenho 4, eu tenho 3. O parte, o I e o STE. Ora, esse STE ou vai ser desinência modo temporal ou vai ser desinência número pessoal. Como é que eu vou fazer a diferença? A desinência modo temporal se repete o tempo inteiro em todas as pessoas. Lembram daquele vá? Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos. Então é vá, 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 vá. Em todas as pessoas tem o vá ou variação do vá. Então isso é desinência modo temporal. Esse STE aparece como desinência, como em todas as pessoas? Não. Então aparece apenas no tu. E se tem o S no vós. Esse S é a desinência de plural, né? O vós não é o plural do tu. Então, se o tu é partis te, o vós é partis tes, tá? Então, esse STE aqui é a desinência número pessoal do verbo, o que significa dizer que no pretérito perfeito a desinência modo temporal é 0, não tem desinência modo temporal, tá? Só tem 3 partes e a última é a desinência número pessoal. Observação que eu trouxe aqui para vocês, para a gente fechar a aula. Vender, eu tenho lá o radical, tá aqui, ó, radical, o E, que é a vogal temática, que está destacada, e o U sobrou para quê? Desinência número pessoal. Reparem que aquele U não se repete em todas as pessoas, vai ser o quê? Desinência número pessoal. A desinência modo temporal é 0 também. Quando eu faço isso no pretérito perfeito, a gente tem uma série de variações fonéticas. Ó, amou. Eu tenho radical, mas a vogal temática não é o A. Não deveria ser o A? Deveria. O verbo é amar, deveria a vogal temática ser o A. Mas não é o A, é o O. E da onde que o A se transformou em O? É um fenômeno fonético facílimo de encontrar. Sempre que o A estiver na presença de um U, como são fonemas muito distantes, o A acaba se transformando em O para ficar mais próximo da produção do som do U. Então, no latim, touro se escrevia assim, ó, taurum, né? Com AU. Esse A fechou para o O, ó, ouro, né? Mesma coisa, ouro no latim se escrevia aurum, ó, esse A fechando para o O. É um fenômeno muito comum na língua. Por isso, esse O que está aqui é vogal temática, embora não seja a representação do A, mas é uma representação variante desse A. Por isso que a gente tem uma vogal temática, ó, variante. É diferente do E, que é a vogal temática dele mesmo. No A, do A para o O, uma vogal temática variante. O U a gente já falou, é a desinência número pessoal. Com cantei acontece a mesmíssima coisa. O A se transforma em E por causa da presença do I. Então, cantei I, a vogal temática é variante também. E em amáveis, o que é variante é a desinência modo temporal, também pela presença do I. O A se transforma em E na presença do I, sempre. E o A se transforma em O na presença do U. Mas a gente vai raciocinar como se fosse o A, como, né, em todas as formas, ok? Então agora, estudar aí mais um pouquinho para fixar essas partezinhas todas das palavras. Até a próxima!